Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Quem não tem a Bíblia pode escutar. Lucas 5 e 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Eu vou ler uns 2 ou 3 versículos em Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel está depois dos Salmos, Isaías, Jeremias. Ezequiel é um livro grande dos profetas. Ezequiel 36, versículo 26. Se não acharem, podem escutar. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Só isso que vamos ler. O Evangelho de Deus tem em vista a nossa salvação. A salvação de Deus, apresentado no Evangelho, não é um processo em que a pessoa faz um curso, começa a estudar, e então, juntando muita informação, um dia ela se forma, ela pode dizer que é salva, ela pode dizer que agora é um crente. Não é assim. A salvação que Deus apresenta nas Escrituras, ela se encontra numa pessoa. E chegamos a esta pessoa pela fé. A pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Este é a maravilha do Evangelho. Deus oferece a salvação que Deus tem para oferecer a todos nós é de graça, tanto para o pobre como para o rico, para o branco ou para o negro, para o amarelo, pode ser islâmico, brasileiro, irlandês, chinês. A salvação de Deus é a mesma. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim.
O Senhor Jesus, ele não tinha medo de se colocar como o único salvador de toda a raça humana. Todos nós temos nossos sentimentos, idades, pensamentos, nacionalidades, culturas diferentes. Mas ele não tem problema com isso. Porque ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que note esta palavra, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você aqui já tem esta salvação, todos aqui, do primeiro até o último, todos aqui desse lado já têm a salvação, esta salvação, deste lado também, o primeiro, todos aqui já têm esta salvação, a salvação que leva você para o céu, a salvação que mudou um dia a sua vida aqui e mudará o seu destino na eternidade, porque salvação que não muda a vida das pessoas aqui, não muda destino na eternidade. Pode ter isto em mente. Se a salvação que você confessa ter não mudou a sua vida, tampouco vai mudar o seu destino na eternidade. Pode dizer que é salvo, pode dizer que tem certeza, pode explicar uma salvação, mas se ela não gerou uma nova criatura, como nós vamos ver esta noite, você continua o mesmo pecador como nasceu, no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Nós lemos aqui 2 quadros interessantes na obra da salvação. Nós temos, primeiramente, aquele leproso, uma doença física. Deus se serviu desta doença, uma doença terrível, que destruía o corpo aos poucos. Serviu-se desta doença para mostrar a gravidade do pecado como Deus vê em nós. Porque não é assim que normalmente vemos o pecado em nós. Mas quando você ou qualquer pessoa da época colocava os olhos num leproso, era difícil você não sentir náuseas, você querer ficar longe daquela pessoa. Tudo começava com um pequeno sinal inocente, um pequeno sinal em alguma parte do corpo. E esta pessoa se dirigia ao sumo sacerdote ou aos sacerdotes para verificar se aquilo era lepra, esta doença maligna, terrível, que iria separar aquela pessoa da sociedade e, enfim, ela só esperaria a morte, uma morte rápida. Então, tendo esta doença, o sacerdote confirmando, a pessoa está com lepra, pode ter certeza. Ela não voltava para sua casa como todas as outras vezes que ela chegou em casa. Algo mudava dentro dela, porque ela havia recebido uma sentença terrível da parte do sacerdote. A mesma coisa hoje Deus diz nas Escrituras, que você nasceu com uma doença, o pecado, uma natureza pecaminosa. Ele diz, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa pode se ajeitar o máximo que pode se embelezar, pode procurar mudar o seu aspecto estética, financeiramente. Mas você não muda nada o que você realmente é perante os olhos de Deus. Você é o mesmo pecador com 6 anos ou com 100 anos. Estão destituídos da glória de Deus por causa dos seus pecados.
Pessoas ouvem o Evangelho e parece que estão num parque de diversão, rindo, distraídos com qualquer coisa. Mas, meu amigo, Deus está falando com você para a sua bênção eterna. Ele está mostrando que você nasceu com uma natureza pecaminosa e que está destituído da glória de Deus. O leproso não saía se divertindo. Ele não chegava em casa e contava a boa notícia para a esposa, para os filhos. Sem dúvida ele chegava, talvez tremendo, chorando. Hoje eu descobri. Eu fui ao homem de Deus. E sabe o que ele disse a meu respeito? Eu estou condenado. Condenado à morte. Como é que você tem sentido o que Deus vê a seu respeito? Você pode viver tranquilo, sem se preocupar que você está condenado por Deus? Você está destituído da sua glória? Você pode viver como uma pessoa que não tem esta informação, indiferente? A primeira coisa que este homem fazia era separar-se da sua família e ir para um lugar onde estavam os leprosos. Isto nos fala da sua separação de Deus, meu amigo. Você que ainda não é salvo, você está separado de Deus. Não está meio. Você está separado de Deus. A lepra, o que era mostrado exteriormente, fisicamente naquela pessoa, mostra o que existe na sua alma, na alma do pecador. O pecador está morto. Porque esta doença era a doença da morte. Ela começava a matar as células do corpo. A mesma coisa, o pecado é o mal da morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Isto preocupa você? Este homem estava preocupado. Cada pessoa que foi salva aqui um dia, ou qualquer parte do mundo, um dia começou a se preocupar com esta situação. É Deus que está dizendo. É Deus que está vendo. É Deus que tem mostrado através da sua palavra esta situação. E eu não posso fugir. Um dia eu vou ter que me encontrar com Ele. A pessoa que começava com este pequeno sinal, ela podia estar adiando. Não, talvez não seja isto. E a doença começava a aumentar. Talvez é parecido com outras coisas. Será que ia mudar? Ele não se encontrar com o sacerdote? Não ia. Vai mudar a sua situação você não querer se encontrar com Deus? Você chegar na presença de Deus? Você se avaliar à luz da presença de Deus? Não vai. Simplesmente o que vai acontecer, a sua consciência vai ser cauterizando. Você vai matando aquilo que Deus deu para você. Uma consciência que devia funcionar, que devia mostrar para você, algo não está bem comigo. Tem alguma coisa aqui que não fecha com Deus. E eu preciso resolver isto. Foi o que o homem fez. Ele foi a Deus. Naqueles dias, Deus estava na terra, na pessoa do seu filho. Ele soube que esta pessoa maravilhosa estava passando por ali. Ele abandonou o leprosário, onde tinha outros que nem ele. Ele foi sozinho. Você não espere que outros vão levá-lo à salvação, vão lhe incentivar a ser salvo. Porque esse sentimento de culpa, de pecado, nasce no coração de cada pecador. E é este pecador que deve ir a Cristo para receber a salvação. Nós vemos foi isto que surgiu neste homem, ouvindo acerca de Cristo. Eu vou lá. E se encontrou com ele. Nós lemos que ele chegou e se prostrou. Mas ele queria só uma coisa:
se tu queres, tu podes limpar da minha mente. Era tudo o que o homem queria do Senhor Jesus. O que você quer para a sua vida? Você quer esta salvação mais do que qualquer outra coisa? Você tem um desejo sincero no seu coração de ter esta salvação? Você até pode pensar, olha, eu não entendo, eu não sei. Você não entende, você não sabe, porque você não foi salvo ainda. Então, é normal. Mas você pode querer, pelo menos. Você pode tomar uma decisão de ir ao encontro do Salvador. Isto você pode fazer. O Senhor, Deus, na sua palavra, não está pedindo para você entender. Ele pede para você crer. Mas o que leva o pecador a este Salvador? Foi o que levou este homem a Cristo, este sentimento. Deus, meu amigo, eu acredito, Ele fala, Ele tem falado, Ele falava comigo antes de ser salvo, Ele vai falar com cada pessoa, mostrando esta necessidade, mas vai de cada pecador ponderar isto na sua alma, considerar isto, dar lugar para Deus, de convencer esta pessoa, olha, você precisa, o tempo está passando. Você é uma pessoa que está destituída da glória de Deus. Os seus pecados separam você de Deus nesta vida e vai separá-lo por toda a eternidade. Você nunca ouviu esta voz? Eu não acredito que não. Mas e aí? Aonde parou? Você não foi adiante, né? Você não permitiu Deus continuar. Este homem, ele sentia a sua necessidade. Tudo o que ele precisava era de alguém que pudesse valer, que realmente resolvesse o seu problema. O sumo sacerdote, ele saiu da presença dele condenado. Mas ele ouviu de Cristo. Como nós já pensamos, Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. É isto que você tem que fazer. Você tem que se dirigir a esta pessoa que não veio para lhe condenar, mas para lhe salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O pecador já está condenado, é por isso que Cristo não veio para lhe condenar, não? A mesma coisa o leproso. O que mais era preciso para um leproso fazer por ele? Mas nada, ele estava condenado. O que ele precisava era de um Salvador. O que você precisa é de um Salvador. Você quer um Salvador hoje? Que realmente possa salvar a sua alma? Este livro apresenta. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Esta é a pessoa que Deus apresenta para a sua salvação. Esta é a pessoa que Deus apresentou para mim e que um dia eu confiei nele. Depositei, descansei nele. A minha alma como um pecador, como este homem, não doente fisicamente, mas um leproso espiritualmente. E sabe o que ele fez? Ele me salvou. Ele perdoou os meus pecados. Será que ele não pode fazer o mesmo com você? Em Ezequiel nós vemos o que acontece dentro de uma pessoa salva. Notaram a leitura? Ele diz aqui: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós
espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. As pessoas no mundo, com a idade, tentam recuperar e voltar àquilo que um dia foi novo. É impossível. Não tem cosmético no mundo que possa fazer isso. Tem poucas pessoas preocupadas como Deus está vendo o interior. Você precisa, meu amigo, de um coração novo. Você precisa de um espírito novo. Você não pode fazer isto por si mesmo. Não tem quem faça isto por você em toda a vasta criação, a não ser o nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer não fazer uma reforma em você, não dar um monte de doutrinas para você seguir. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar, diz ali, um coração novo. Um coração novo para quê? Porque o coração que o pecador nasce não serve. Este coração gosta e ama o pecado. Este coração não concorda com Deus. Este coração é um coração desviado de Deus. Ele pode até se sujeitar a algumas coisas, mas sabe, ele está como um pássaro preso. Ele está louco para ser solto e abraçar com tudo o que pode ter a vida que o mundo oferece. É por isso que é necessário o novo nascimento, um coração novo. E isso Deus pode fazer. Faz no momento em que o pecador arrependido, ele crê no Filho dele, no valor da morte do seu Filho, o valor do sacrifício do seu Filho. Pois, meu amigo, Cristo morreu por nossos pecados. Ele na cruz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi por isto, foi por esta causa, pelos nossos pecados. Para quê? Para que nós pudéssemos ser gerados de novo, feitos novas criaturas. Como aquele leproso, ela é uma ilustração de como acontece a salvação. Aquele homem, a sua carne foi mudada imediatamente. Diz ali que aquele homem ficou limpo. Limpo. Externamente limpo. O novo homem. Assim é cada pecador que recebe o Salvador. Ele é um novo homem aqui dentro. É uma nova mulher, uma nova criança, uma nova moça, um novo jovem. Agora essa pessoa é um filho de Deus. Nós lemos que Deus coloca dentro deste pecador o seu Espírito Santo. E note o que o versículo 31 diz. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. Isto só acontece com uma pessoa salva. Ele tem nojo do seu passado pecaminoso. O pecador, sabe como é que ele trata do seu passado? Ele tem prazer. Ele deita no seu leito, na sua cama. E o diabo traz à memória as proezas que ele fez. E ele fica se deliciando, como se fosse um pirulito doce. E fica lembrando do seu passado, dos seus pecados que ele fez e pensa, por que eu não fiz mais? Ou melhor? Ou repetir? Está notando a diferença de uma pessoa que ainda não é salva
Qual é o seu coração? Meu amigo crente, como está ali, ele tem nojo do seu passado. Nojo. Se ele pudesse voltar e apagar cada pecado, ele voltaria e faria isso. Deus já fez isto lá nos registros que ele tem da vida do crente. Tudo foi apagado lá. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purificou de todo o pecado. Você não quer ter e ser uma pessoa assim? Considerar o pecado e ver o pecado como Deus vê? Uma coisa nojenta? Uma coisa que você deveria já ter se arrependido há muito tempo? E há muito tempo você desejaria ter a vida que Deus está oferecendo para você, um pecador? É você que decide. No seu lugar, eu já decidi há muito tempo. Mas isso é uma questão sua. Ou você aborrece o pecado, os pecados que existem na sua vida e deseja esta salvação de todo o coração. Ou você vai continuar abraçado neles. E, enfim, você vai terminar a sua vida aqui. E você vai cair no inferno. E uma coisa, você nunca vai saber o que é ser uma pessoa que tem nojo dos seus pecados. Não. Você vai para o inferno como um pecador inconverso, não salvo. O inferno não vai reformar ninguém, não vai aperfeiçoar ninguém. Simplesmente é um lugar de sofrimento e você continuará aquele pecador imundo. Nunca vai saber o que é ser uma pessoa salva, nunca vai saber o que é adorar ao Senhor Jesus. Nunca vai saber o que é reverência a Cristo e a Deus. Nunca vai saber o que é amar, ler as Escrituras e amar a Cristo. Amar a oração. Você nunca vai saber isso. Inferno não é para reformar ninguém. O pecador vai para lá para receber o salário dos seus pecados. Oh, eu espero que ninguém nesta reunião tenha um fim assim. Porque aqueles que não são salvos, meu amigo, você está caminhando para lá. Espero que você, esta noite, pondere o que você está ouvindo. Decida o seu assunto entre você e Deus. Oh, eu quero esta salvação. Faça como aquele leproso. Se dirija a Cristo. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Espero que você faça isso. Crê no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Vamos lá.